Coronel José Roberto, a gente tem aí, é claro, esse crescimento, vocês já falaram sobre isso hoje, esse crescimento na demanda, né? Tá uma popularização do uso do transporte aéreo. A gente pode dizer que essa popularização influenciou ou tenha vindo a influenciar numa queda da qualidade do serviço que vem sendo prestado? Eu não digo uma queda, eu digo um ajuste na qualidade, né? Devido a esse aumento da oferta, da demanda de passageiros. Houve um aumento de voos bem acentuado e houve um ajuste nesse serviço. Mas a gente mantém o padrão de qualidade que a gente tinha quando não tinha toda essa população procurando serviço? Não. Em verdade, ela ficou bem deteriorada, né? Mas eu vejo isso como um ajuste para uma realidade que está aí. Né? Agora, não há dúvida que realmente a diferença, né, dos serviços antes desse aumento desse número de passageiros transportados é bem grande. A gente que vivenciou as duas épocas voando, nada se compara, né? A um voo de uns 10 anos atrás para hoje. Né? E de que forma a gente pode fazer com que essa qualidade seja retomada? É direito do consumidor, direito aeronáutico você mesmo? Pode até retomar a qualidade, mas isso vai recair no custo da passagem. O preço da passagem, tudo tem uma contrapartida, né? A agência reguladora não tem como exigir que as empresas façam isso ou aquilo. Elas poderão fazer, mas isso obviamente vai ser repassado para o consumidor. E doutor Sérgio, no caso do atraso aéreo, que também vem sendo bem comum, né? Existe hoje uma imprecisão na legislação brasileira acerca disso? Existe um limite de horas? Se não me engano, são 4 horas. Antigamente era bem definido. Acho que 4 horas, o coronel me corrige se eu estiver errado. Depois de 4 horas, mas aí começaram a pôr uns estágios até a primeira hora, faz isso até a segunda. E eu acho que complicaram, né? Tem coisas que às vezes é atraso de problema de tempo, de pane, e todo mundo reclamando. Quer dizer, eu acho que 4 horas, se não me engano, que é o que era no antigo código, já é. Se ficasse aqui estava bom, desde que cumprisse. Então, o problema não é tanto das 4 horas, o problema é de se cumprir, de ter estrutura para atender. Entendeu? E tem uma imprecisão, não acho que é o problema mais grave. Também quem viaja de avião tem que estar sujeito a um pouco de atraso, principalmente de problema de pane e de tempo, de fechamento do aeroporto. Porque é melhor você estar reclamando na terra, porque não voa, do que estar voando querendo descer no meio de um temporal ou de um problema técnico. Né? Mas muita gente não compreende isso. O senhor não acha que é o problema mais grave? O que o senhor apontaria como sendo o problema mais grave? Da aviação? Sim. Eu acho que é melhorar toda essa infraestrutura. Quer dizer, é uma coisa do país, não é dessa ou daquela companhia aérea. Eu acho que, na realidade, para melhorar tudo isso, precisa ter transparência, dinheiro, investimento e gestão. Coronel José Roberto, como é que a lei vem tratando a questão da responsabilidade por dano à bagagem? Existe a convenção, acho que é de Tóquio, né, que trata sobre dano à bagagem, que ela vem sendo cumprida. Agora, o problema é que os valores para esses danos à bagagem é que são muito discutidos, né? Eles estão defasados com a realidade de hoje. Mas há toda uma legislação em cima de danos à bagagem. Eu poderia fazer um esclarecimento? No caso de extravio de bagagem internacional, teve um precedente do Supremo Tribunal Federal, uma bagagem de um advogado extraviada na Espanha, que ele perdeu o congresso que ele ia ir. E aí a companhia aérea levou isso até o Supremo, dizendo que, como se aplicava a Convenção de Varsóvia, não tinha direito de danos morais, porque o advogado pediu danos morais. E o Supremo entendeu o seguinte, que em se tratando, concedeu danos morais e disse o seguinte, que em se tratando de Constituição, porque a Constituição prevê danos morais, assim, genericamente, em se tratando de Constituição, não prevalece os tratados e os acordos internacionais, porque a Constituição está acima dos tratados e acordos internacionais. E isso criou um grande precedente
para os advogados que advogam em favor de carga, bagagem e vítimas de acidente, para deslimitar a responsabilidade e no sentido de pedir danos morais, porque antigamente não podia. Quando isso chegou no Supremo, agora foi aberta uma porta contra as companhias aéreas. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Tema Jurídico sobre a aviação no Brasil. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda nuances do direito aeronáutico e suas aplicações no Brasil e no mundo. Doutor Sérgio, com relação aos acidentes aéreos, né? A gente tem no país 2 grandes companhias que se envolveram com acidentes, com vítimas. O que está prevalecendo hoje no país em relação a essas vítimas? Está prevalecendo o direito do consumidor? A jurisprudência brasileira, ela foi evoluindo no sentido de, ao invés de aplicar as limitações de responsabilidade na época da Convenção de Varsóvia, no caso de acidentes internacionais, de transportadores internacionais, e o Código Brasileiro de Aeronáutica nos voos domésticos, que limitavam as responsabilidades, passaram a admitir a aplicação do Código do Consumidor, que determina o seguinte, que o consumidor seja ressarcido por todos os seus prejuízos, danos emergentes, lucros cessantes, danos morais. É uma responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa ser provada, só precisa ser provado o nexo causal entre o acidente e a vítima e também o quanto do prejuízo. E sendo, vamos dizer, contada a indenização no caso de vítimas, de lucro cessante, o que a pessoa ganharia até a idade que ela teria, 75 anos. Um dos problemas é de formação, né? de mão de obra qualificada. E a gente não tem escola não encontra escola de aviação tão facilmente. E temos um pioneirismo aqui na cidade. Né? Sim, a formação aeronáutica, ela não atende à demanda da necessidade de pilotos, né? Isso é uma realidade que a própria ANAC vem discutindo já há alguns anos, né? E o modelo que existe, aquele modelo já da década de 50, de 40, que é os aeroclubes para a formação, isso não está atendendo. Então, há necessidade de se criar outras saídas. Nós aqui sentimos, a ESAC, ela sentiu essa situação no momento em que ela criou o curso de ciências aeronáuticas, uma formação profissional. No Nordeste não tinha uma escola para se formar um piloto comercial com habilitação em voo por instrumentos e aeronaves multimotoras. Os nossos alunos da turma pioneira tinham que ir para São Paulo para fazer essa formação. Então, mais uma vez, o pioneirismo da Facisa CESE de ESAC trouxe para Campina Grande a nossa própria escola de aviação, da instituição. Com isso, nós estamos podendo oferecer ao aluno não só uma instrução aérea de qualidade, porque estamos junto com a instrução aérea, como facilitar a formação dele na própria cidade onde está se formando. Para você ter uma ideia, nós atendemos também a comunidade aeronáutica. Nós temos pilotos de Recife que não são de ciência aeronáutica, mas que nos procuram para ou complementar a instrução para fazer um recheque de produto comercial, IFR, ou para fazer um IFR total, ou seja, inclusive pilotos privados estão sendo procurados por pessoas de outras cidades do Nordeste. Então, atendemos não só a ciência aeronáutica, como também a comunidade aeronáutica do Nordeste para a formação de piloto. Então, realmente, a nossa escola aqui, além de pioneira, está prestando bom serviço para a comunidade. Doutor Sérgio, a gente teve recentemente agora a fusão de 2 companhias, a Trip e a Azul. E de que forma essa fusão poderia vir, ou ela vai se reverter em benefício para o consumidor? Eu acho que não vai prejudicar. Não dá para ter muitas companhias aéreas num país como o Brasil. Uma vez perguntaram o seguinte, por um engenheiro, um professor do ITA, por que somente os Estados Unidos tinham várias empresas aéreas e o Brasil? Isso lá na década de 50. E aí o professor respondeu, porque os Estados Unidos são os Estados Unidos e o Brasil é o Brasil. Na realidade, você tem que ter empresas fortes, não várias empresas
falidas. Não estou dizendo que não tem nenhuma empresa falida, mas eu acho que, na minha opinião, as empresas têm que ser poucas, porém boas. Não muitas empresas desestruturadas. E qual é a opinião do senhor sobre a política de céus abertos? Na realidade, com a Convenção de Chicago de 44, né? De 44, que foi logo depois da guerra, o que aconteceu? Tinha muito excedente de aeronaves por causa da guerra. E essa foi uma convenção internacional de direito público, onde se regulou os direitos de tráfico e os direitos que os estados tinham sobre o seu espaço aéreo, né? Os Estados Unidos queriam uma política de céu aberto, quer dizer, ele poderia voar para tudo quanto é lugar, né? Como os ingleses queriam essa política na época do século XIX de mar aberto, porque eles tinham a maior frota. E, na realidade, por uma demanda da Inglaterra, não foi aceita a proposta americana. Cada estado ficou com o direito de tráfico sobre o seu território e tinha a forma de acordos bilaterais. Ou seja, 50% dos direitos de tráfico que eu teria para voar para os Estados Unidos, um exemplo, 50% era meu e 50% do Brasil, 50% dos Estados Unidos. O Brasil tinha uma empresa de bandeira designada e os americanos outra. Quando chegou na era Collor, começou a primeira desregulação. As empresas queriam o mercado americano e abriram para 4 empresas. Transbrasil, Varig, VASP e TAM podiam voar para os Estados Unidos. E nós tivemos que receber United, Continental, América e Delta. O resultado disso foi o seguinte: falência da Transbrasil, falência da VASP e depois falência da Varig, porque nós não conseguimos competir com os americanos. E agora, em 2015, o que vai ocorrer? Foi feito um acordo de céus abertos, onde cada um vai poder voar para onde quiser. Isso vai significar o seguinte, que eles vão pôr, com o pretexto de preservar o direito do consumidor, tarifas mais baixas, não sei o quê, vão destruir ou fragilizar sobremaneira a aviação brasileira internacional, como aconteceu no Paraguai, na Bolívia e tal. E eu acho que essa política de céus abertos, ela é muito conveniente para quem tem grande poder aéreo, que não é o caso do Brasil e nem dos países. Então, eu pessoalmente sou contra e eu acho que isso é um desastre. A gente agradece a participação dos senhores aqui hoje conosco no tema jurídico e abre espaço para as considerações finais, começando pelo comandante José Roberto. Então, esse tema é bastante importante, né? Porque hoje nós temos uma situação brasileira em termos de aviação numa transição de DAC para ANAC, as empresas que crescendo, ideias de céus abertos que estão batendo a porta aí. Então, isso é importante para que a gente possa criar uma opinião pública a respeito da aviação civil brasileira. Que às vezes as pessoas pensam que ela está ruim, não está ruim, como às vezes há necessidade de um esclarecimento maior sobre a situação aeroportuária nossa, que não é boa, enfim, esses momentos são importantes, de formas que eu agradeço, né, o convite e pela adequabilidade do tema para esta manhã. Okay. Também agradeço muito o convite, agradeço também ao convite do coronel, concordo com as ideias, eu acho que eles estão de parabéns com a Escola de Direitos, com a Escola Superior de Ciências Aeronáuticas, e que veio suprir uma grande deficiência, né, do Brasil, né, e parabéns, e eu acho que esse é o caminho, porque o caminho dos aeroclubes realmente mudou, a aviação mudou. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom fim de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.